E ele se encontra impresso em nossa natureza, para demonstrar que, nas raízes deste nosso estado e como explicação desta nossa estrutura, não pode deixar de existir uma queda original, da qual se gerou este modelo de tipo dualístico, que se repete em todas as individualizações menores. É assim que o princípio da queda se conservou presente em todo ser decaído. E é lógico e justo que cada ser, já que é um momento do sistema desmoronado, carregue consigo os estigmas do desmoronamento e a estrutura do sistema desmoronado. E por isso justamente que toda personalidade está dividida em duas partes opostas, ativadas por um dinamismo inverso, um divino e outro satânico, em contraste no campo do eu. Foi assim que a indivisível personalidade do eu som originário se cindiu no seu íntimo dualismo, e é neste exatamente que Satanás se aninha. Analisemos tudo moto para melhor poder compreender o que deveremos realmente entender por personalidade de Satanás. Ele é personificado no sentido de que existe em todo ser como princípio negativo, se equilibra para contrastar o princípio positivo, com o qual está sempre em luta para dele se desvincular e se libertar. Esta luta é a base da evolução. A personalidade de Satanás está presente em todos os seres como princípio de trevas, enquanto Deus está presente neles como princípio de luz. Trevas significa inconsciência, matéria, prisão na forma, estado involuído. Luz significa consciência, espírito, libertação, estado evoluído. Em outros termos, em nosso universo, não se encontra apenas a presença de Deus imanente, nele descido de sua transcendência para salvá-lo, mas existe também o princípio oposto, filho da queda, isto é, a presença do mal ou Satanás imanente, sempre operante para tudo destruir e perder. Em todo ser defrontam-se, em permanente contraste, o divino princípio do bem, fazendo evolver e subir, e o satânico princípio do mal, insistindo no desmoronamento e na descida. O último serve, assim, de resistência à evolução. É esta resistência que procura demolir todas as nossas conquistas, o que nós temos de vencer com o nosso esforço, intentando livre refazer em ascensão o mesmo caminho que livremente percorremos em queda. Somente com a queda pode-se explicar como o princípio do mal se aninhou no âmago do ser e lá permanece vigilante para impedir a ascensão. Este princípio onipresente em nosso universo e personificado como lado de trevas em qualquer personalidade é o que entendemos por personificação de Satanás, princípio que pode revestir-se de uma forma qualquer, assumindo consistência real. Não se trata de uma vaga abstração, mas de qualquer coisa de concreto que se encontra como força individualizada no ser que, na Terra pelo menos, sempre apresenta uma certa dose dela, maior ou menor. A percentualidade é que varia, sendo santo aquele em que ela for mínima ou nula, e demônio aquele em que ela se aproximar da inteireza. No caso máximo deste último tipo, quem sabe em alguma forma cósmica da vida, teremos a personificação concreta e real de Satanás. Efetivamente, pode-se idealizar dele um tipo biológico mesmo na Terra. E isto realmente foi feito pelo homem representando o demônio com as características dos animais danosos, mais inimigos e involuídos, agressivos, com chaveiros garras ou bicos, traiçoeiros como as serpentes venenosas, escuros e peludos como o urso, com dentes de lobo, olhos ferozes e cauda, lançando chamas e enxofre, na representação de um mais antigo e elementar adversário, qual o fogo vulcânico da Terra. Tudo isso é lógico e se justifica, porque Satanás simboliza a involução, isto é, a animalidade, que é o nosso passado, ou seja a matéria e o caos num reino subterrâneo, onde ele sempre se aprofunda, como nas representações que fazemos dele. Inimigo da evolução, que é progresso em direção a Deus e a felicidade, também é um inimigo da vida, representando tudo que é agressivo e mau. Onde está este inimigo? Está em toda parte como Deus, junto de Deus como sua negação,
Assim como a sombra está junto da luz e sem a qual não sabemos o que é luz. Satanás é a treva que se aninha em cada ângulo, no qual se ocultam o mal e a dor para nos golpearem traiçoeiramente. Satanás é um veneno depositado no fundo de toda taça, a dor sempre pronta para macular as nossas alegrias. É a moléstia que assalta a saúde, é a morte que espreita a passagem da vida. E a traição que está no fundo da amizade. É o ódio em que está prestes a transformar-se o amor. É o princípio de destruição que secretamente mina todas as construções humanas. É o princípio do mal que sempre busca manchar a obra do bem. É um princípio que toma forma concreta em atos e pessoas. Durante as trevas da Idade Média, houve o domínio, inclusive no terreno religioso, Inquisição, guerras santas, bruxarias, desse princípio de negação, em que Satanás prevaleceu. Por 2 milênios ele tem reinado com o terror do inferno, construção sua. Tudo isto está escrito na hora histórica, para todos, e teve a tolerância da Igreja. E até hoje, mesmo no que respeita a Cristo, se tem atentado principalmente para o lado negativo e destrutivo da criatura humana. Na crucificação, que foi um triste espetáculo de carnificina, sem se olhar para o lado positivo e construtivo da ressurreição, eterna vida do Espírito. Isto demonstra como Satanás está vivo entre nós, personificado em correntes, ações e pessoas. Satanás, embora como força invertida e negativa, está presente entre nós, como está Deus. E eles se defrontam e se batem em nós, seu campo de batalha. Ainda que Deus, pela própria natureza do sistema, venha a ser o vencedor, esta batalha existe e a vivemos, em nós, sem sabermos que ela é a maior batalha do universo, que repercute em nós. Em cada ato nosso, através da escolha que soubermos fazer, amadurece o nosso ser e avança a grande marcha da evolução. Em virtude dos atos e da livre escolha de todos os homens, opera-se o resgate, bem como a salvação. Graças a essa intensa elaboração em que se empenham todos os seres, ocorre a regressão ou a estagnação, ou a redenção do universo. Satanás exige que lhe paguemos em moeda sonante de dor o tributo de nosso resgate porque quisemos cair e, com a queda, o abrigamos em nosso interior. Satanás está em toda parte do sistema desmoronado. É a doença do sistema, que o acomete e faz todos sofrerem. Também a parte incorrupta não se pode furtar a esta dor e, como fez Cristo, ajuda igualmente com o seu sacrifício. Mas é a parte divina, é originária centelha de Deus, não extinta de todo e que permanece em nós, que deve lutar para restaurar a parte enferma ou satânica. Da mesma forma que no organismo a parte sã luta, com os recursos vitais provenientes de Deus, para recuperar a saúde e reconstituir o equilíbrio. Quando em nós se defrontam, em ação, duas motivações opostas de bem e de mal, em que se pesam a vantagem, em forma de alegria, e o dano, em forma de sacrifício, estamos diante do maior drama do universo, que configurou o nosso tipo de existência e que retorna, repetindo, no caso menor, a apocalíptica luta do universo entre o bem e o mal. Por uma lei de inércia, que é verdadeira também no campo moral, pela qual a massa, como uma ideia, continua a avançar na direção em que foi lançada, enquanto não encontrar uma força que a desvia ou um atrito que a freie, por essa lei em nós, Deus continua a gritar eu, assim como Satanás grita eu. E é assim que cada um de nós, mais ou menos, pode personificar um ou outro, segundo o grau de evolução. E quando um homem desce até ao delito, nele encontramos uma sempre maior personificação de Satanás. É fácil assim imaginar uma hierarquia na gradação dos valores invertidos em negativo, no mal, da mesma forma que há uma hierarquia dos valores positivos, no bem. Poderemos, desta maneira, idealizar, no ápice da pirâmide invertida, um Lúcifer, qual sublimação do mal elevado à máxima potência,
Assim como no ápice da pirâmide positiva está Deus, sublimação infinita das potências do bem. E como se pode explicar racionalmente a ideia tão difundida do anticristo? Parecendo-nos, por ora, bastante clara esta argumentação sobre a personalidade de Satanás e seus demônios, concluímos-la com a verificação de estarmos assim diante de uma nova maravilha do sistema. Nele, de fato, o princípio do mal e da dor, que se faz sentir em tudo, é utilizado como uma dificuldade a superar, como uma escola para aprender e ascender. A realidade é que, embora Satanás e seu poder pareçam espantosos, o nosso universo está inteiramente impregnado da presença de Deus imanente, de modo que a vitória está garantida e as portas infernais não prevalecerão. Todo o grande assalto de Satanás se reduz a um exame das forças do bem, a um sangrento banho de purificação, do qual o espírito sairá triunfante. Desta forma, encontramos não somente uma justificação para o mal e a dor, senão também o segredo para demoli-los, transformando uma infelicidade em um meio para conquistar a felicidade. Assim, o tremendo princípio do anti-bem e do anti-Deus se pulveriza em nossas mãos, onde, se somos sábios, em meio a tanta ruína não resta senão um instrumento de salvação. A esta altura, nós nos perguntamos, será possível uma revolta eterna e definitiva? Agora podemos compreender o que significa essa indagação, isto é, a mácula da personalidade, até que o percentual dos elementos componentes positivos seja reduzido a zero e o percentual dos elementos componentes negativos seja reduzido a 100. Quando eu fique assim reduzido, em sentido negativo, ele é igual a zero, isto é, ele se autodestruiu. Quando, ao contrário, todo eu se reduziu, em sentido positivo, ele atingiu a salvação. No primeiro caso, ocorreu a morte total pela completa negação de Deus. No segundo caso, foi alcançada a vida total em Deus. De tudo isso encontramos um paralelo na vida de nosso organismo, o que é lógico num universo dirigido por um princípio unitário. Antes de tudo, a difusa presença do espírito satânico do mal não nos deve espantar mais do que a presença dos micróbios patogênicos em nosso organismo. Quando eles estão, os micróbios não perturbam, mas quando as portas estão abertas, eles penetram o organismo no seu ponto vulnerável, porque débil. Também Satanás só pode entrar quando encontrar uma porta aberta no espírito, isto é, um ponto vulnerável, porque débil. Se formos sãos e fortes no campo orgânico e no moral, podemos mover-nos sem perigo entre os micróbios patogênicos e as forças do mal. Em qualquer setor, a vida nos quer sãos e fortes, para que prossiga a evolução, atuando a lei, que quer o ser caminhando para a perfeição e felicidade. Quem deve, paga, colocando a dor o ser no reto caminho, o da sua salvação. Tanto no terreno orgânico, assim como no espiritual, a lei acorre para salvar, impelindo com as suas reações dolorosas o indivíduo a salvar-se. A lei indiretamente se vale de todas as constrições compatíveis com o respeito à liberdade individual. Mas quando, apesar de tudo, o doente do corpo e o do espírito não querem de forma alguma salvar-se, eles, que desejariam fixar em sua personalidade uma permanente violação da lei, que é inviolável, são por ela eliminados. Em outros termos, a vida mata os que se voltam contra ela. Se assim acontece, então nos perguntamos, que probabilidade existe no sistema, que possa verificar-se, não para o sistema, que é invulnerável, mas para o indivíduo, de um desastre, qual seja a sua anulação pela revolta definitiva? Respondemos logo, embora a destruição de um espírito seja possível, a probabilidade de semelhante destruição é praticamente teórica. É verdade que o sistema é construído de maneira que possa chegar até aí, mas não está na lógica das coisas que um espírito se deixe arrastar até esse extremo. As razões são as que seguem: ser destruída contra o interesse e a felicidade do ser, é agir contra o princípio do eu sou que o mantém em vida. É verdade que o rebelde,
Tendo-se colocado no negativo, automaticamente propende para essa anulação. Mas a arma da revolta, ele crava na própria carne e, quanto mais ele a utiliza, tanto mais intensifica a própria dor. Ele tem de suportar um esforço cada vez maior, uma luta sempre mais feroz para insistir nessa via dolorosa, para contradizer o seu próprio instinto de felicidade, para afastar-se do que constitui o centro para todos e também para ele, de Deus. Poderão impeli-lo por essa via de perdição o seu originário orgulho, o espírito de revolta, a força da inércia, como massa lançada em ricochete, o mal e o ódio do que lhe está feito. Mas o fenômeno deverá também atingir um ponto de saturação, pelo qual o interesse egoístico deverá prevalecer, pois que a dor, intensificando-se sempre, superará o limite individual de tolerância, e uma existência de ódio e de mal, cada vez mais distante de Deus, centro de felicidade, acabará por tornar-se impossível. Este será o momento crítico da inversão de rumo, da direção involutiva para a evolutiva. Então o ser se porá no caminho da reconstrução, percorrendo-o, a dor irá diminuindo, e não aumentando como no oposto. Além disso, temos ainda que levar em conta a presença de Deus que, como dissemos, está no seio da parte desmoronada do sistema. Esta presença é uma forca em ação, que envia apelos, auxílios e esclarecimentos. Em imensos períodos de tempo, pela convergência de tantos impulsos, é impossível que o ser não compreenda o absurdo de laborar apenas em seu próprio dano, que ninguém, por pior que seja, pode desejar. Existe, afinal, um outro fato. A unidade entre os involuídos, na zona corrompida do sistema, quanto mais se desce, tanto mais pelo negativo é obtida, isto é, não mais como amor que unifica, mas como ódio que desagrega, como luta recíproca e cisão, ao invés de como paz e fusão. Enquanto o sistema de Deus é centrípeto, o antissistema Satanás é centrífugo. Este, pois, em vez de centralizador, é autodispersivo. Tudo isto constitui uma fraqueza que mina cada vez mais o indivíduo, isolando e acelera a chegada fatal àquele limite, em que se impõe a inversão de rota. De todo o exposto podemos concluir que, na realidade, todos deverão, mais cedo ou mais tarde, salvar-se. Os mais rebeldes sofrerão mais e também alcançarão os braços salvadores de Deus, porque, se um só não chegasse, a obra de Deus teria sido imperfeita e seus fins de amor seriam frustrados. Retomemos mais uma vez em exame a teoria do desmoronamento, para discuti-la ainda sob o fogo de todas as possíveis objeções, com o objetivo de esclarecer os seus mais recônditos significados. Observemo-la dos mais variados pontos de vista e focalizemos todas as suas particularidades. Só assim poderemos chegar à mais clara visão dessa teoria e à sincera convicção da sua veracidade. Se para alguns a teoria da revolta e da queda repugna, experimentemos eliminá-la. Que resta, então? O semiciclo involutivo necessariamente tem de permanecer, pois que sem ele faltará o indispensável e lógico complemento do inverso semiciclo evolutivo que nós vivemos atualmente. O mal e a dor são realidades indiscutíveis e características do ser decaído em planos inferiores devido a uma necessidade lógica que a sua causa não possa estar em Deus e, por conseguinte, só pode estar na criatura. Sem a teoria do desmoronamento, teria sido Deus quem determinou o semiciclo involutivo, isto é, a inversão do espírito na matéria, da liberdade na escravidão, da luz nas trevas, da felicidade na dor, etc. Como poderia o próprio Deus chegar a esta absurda contradição de querer subverter o sistema que ele mesmo criou? O universo é também um conjunto lógico, no qual não há lugar para absurdos. Do ponto de vista da criatura, não teria sido injusto e maldoso, duas qualidades que Deus não pode ter, condená-la ao sacrifício da ascensão sem que ao menos fosse justificado o seu erro inicial?
As mentalidades que se rebelam à ideia de uma reação da lei pela queda na dor, em virtude de origem, perguntamos se não se revoltaria mais ainda contra o conceito de um Deus que haja querido uma criação imperfeita e progressiva, impondo ao ser inocente o tremendo esforço de construir a sua felicidade através da dor, por um preço tão duro, quando sabemos que o princípio de Deus, ao criar, é o amor, isto é, doação por ato de bondade. Nós podemos variar de hipóteses, repelir escandalizados uma e outra, mas há fatos positivos, que não se podem discutir ou abolir, tais como o do mal ao lado do bem, da dor ao lado da alegria, o da imperfeição junto à perfeição, ou seja, da existência de um lado desgastado e enfermo, de algo de corrupto, que repugna atribuir-se a Deus, que, de forma alguma, podemos conceber seja incapaz ou mal. É absurdo colocar no bem a causa primeira do mal, na felicidade, a da dor, na perfeição de Deus, a imperfeição. A causa deve estar na própria natureza do efeito. Dos dois termos com que nos defrontamos, a um dos quais pode caber a responsabilidade, somente a criatura pode errar, jamais o Criador. Poderá desgostar-nos a ideia de sermos culpados, mas outra hipótese não existe para explicarmos as causas. Na equação, cuja incógnita procuramos, muitos termos são tomados como pontos fixos, inamovíveis, tais como a bondade e a sabedoria de Deus, pois que ele não poderia deixar de querer, e das suas mãos não poderia ter saído senão uma obra perfeita. Do outro lado, a existência da dor e do mal e o contrastante dualismo de princípios opostos, enfim, a atual fase de evolução, que em um sistema de equilíbrio implica a lógica necessidade de uma complementar, inversa e precedente fase involutiva. A única teoria que concilia e resolve tudo é a da queda. Se a eliminarmos, acaba assim um mar de contradições e nada se resolve. É evidente que a incógnita da equação não se pode emprestar outro valor que não seja o seguinte: a causa está na revolta e o nosso é um universo desmoronado. O leitor que deseja eliminar a teoria da queda, procure outra que igualmente resolva tudo sem dúvidas. Parece-nos lógico que tenhamos preferência pela teoria que tudo resolve, deixando de lado as que não resolvem, teoria que aceitamos por força dos fatos e não por influência de uma escola ou religião. A primeira vez que em nossos escritos começamos a encarar essas questões, foi nos 2 capítulos 15 e 16 do volume Problemas do Futuro. Ali começamos a tatear o terreno, ouvindo as teorias contrárias, limitando-nos, porém, a fazer mais interrogações do que cuidar de dar-lhes respostas. Os problemas foram apenas esboçados e orientados sob um aspecto geral, como germes de conceitos, que seriam posteriormente desenvolvidos no presente livro, ao qual os 2 capítulos referidos, do mesmo nome, podem servir de introdução. Neles começamos a sentar e agitar o problema na forma psicológica, como muitos o propõem, e dizíamos que o mal parece uma força negativa, que atenta contra Deus, uma imperfeição devida a um erro seu e que ele, em dado momento, encontra no sistema, apressando-se a remediá-lo. Há então, um outro Deus que limita o primeiro. Cai o conceito de um Deus absoluto e perfeito. E para o homem resta a dor, punição de um Deus vingativo. Essa dor deriva da culpa do primeiro rebelde, que certamente não podia ter consciência completa do bem e do mal, pois se tivesse tido, não teria, como a revolta, se prejudicado e mergulhado na dor. E como pode um inconsciente ser responsável e punível, se ao procurar o próprio bem, erra, sem o saber? E em nome de que justiça, Deus, que tudo sabe, que de tudo tinha presciência, mesmo desse erro, pode condenar um ser que errou por ignorância, a pagar com a dor? Quando uma criança inexperiente cai, a culpa é dos pais, que, sabendo de antemão, deveriam prever a queda. É dos pais, que têm o dever de educar, antes de punir e, ainda assim, proporcionalmente à experiência adquirida pelo filho.
Quando este não tem conhecimento, os pais não podem punir. E então, que deveremos pensar de um Deus que, contrariamente aos seus princípios de amor, bondade, lógica, justiça, comporta-se dessa maneira para com a criatura? Assim falávamos naqueles 2 capítulos. Esta é uma primeira e elementar forma de plantar a questão. Mas já ali se viam as conclusões, absurdas como eram, visto que se voltavam contra Deus. Isto é um assalto à lógica, que o evoluído não pode aceitar. Mas a maioria dos homens é presa de ilusões de ótica psíquica e de perspectiva mental, porque neles, mais do que a lógica e o raciocínio, impera o instinto de autodefesa na luta pela vida. Ora, na procura do responsável pelo mal, pela causa da dor, repugna este tipo biológico admitir e confessar a própria culpa porque sua vida gira, por completo, em derredor à seleção animal do mais forte, que é aquele que sabe vencer, não importando os meios. E então, confessar-se culpável é perder, defender-se se há necessidade, ainda que em plano mais elevado semelhante modo de proceder se reduz a absurdo. Assim, para não acusar a si próprio, chega-se até mesmo a acusar a Deus. E somente a falta de capacidade de raciocínio que permite imaginar um absurdo tão incrível, como o erro e a culpabilidade de Deus. É aqui o caso de perguntar-se se esta atitude mental não constitui uma prova da queda, se ela não deriva da natureza do rebelde e da persistência do originário espírito de revolta. Tudo isto revela e confirma a perpetuação de uma corrente de uma força que continua a manifestar-se na sua direção inicial. Imaginar a possibilidade de culpa divina é prosseguir rebelando-se em favor do próprio ou contra Deus, o que é culpa de origem, o ponto de partida, que torna e retorna na normal psicologia humana de abuso. Disse também, sim, o homem errou, mas a culpa é de Deus, que o criou assim. Ele deveria criar um ser que não poderia errar. Como se vê, persistimos sempre na atitude de quem pretende fazer uma escola para Deus, a fim de ensinar-lhe a operar, sobretudo segundo as nossas próprias conveniências, que se cifram em gozar, sem sofrer. Esta é uma concepção antropomórfica para uso e consumo exclusivo do homem. Encontramo-nos aqui nas últimas raízes da dor, nas suas causas mais profundas. E o homem, azorragado pela dor, não quer compreendê-la e, para livrar-se dela, sem nada haver compreendido procura arredá-la de si, para tirá-la aos outros, mesmo a Deus, culpando-o. Como é raro encontrar o homem que reconhece-se as causas do próprio infortúnio, não as procurando nos demais. A razão pela qual a tantos repugna a teoria da queda é que ela humilha e nos induz a reconhecer os nossos erros. À medida que deixamos as causas acessórias e subimos para as mais remotas, o problema se concentra, por inteiro, no momento psicológico da revolta. Como o homem propõe comumente a questão, parece que não podemos fugir ao dilema seguinte: ou os espíritos eram sábios e, portanto, não podiam cair, porque sabiam as consequências, ou eram ignorantes e, então, não podiam ser culpados da queda, nem por ela serem responsabilizados. Outras palavras, o Deus criou um espírito que sabia que, por isso, não podia cair, ou o criou insciente e, então, não o podia punir. Igualmente se diz, o mal existe de fato, como força inimiga de Deus. Se ela não foi criada por Deus, que não é capaz de extingui-la, ele não é onipotente. Se ele a criou, foi criada uma obra muito imperfeita. Logo, Deus não pode ser perfeito. Na realidade o mal não foi criado por Deus, que o vencerá. No fundo, tudo se reduz a compreender a psicologia desse erro. Será a nossa psicologia humana capaz de compreender uma psicologia tão distante de nós? Podemos admiti-lo, já que os homens se incluem entre os espíritos que fizeram a revolta, não sendo deles inocentes descendentes, e pelo fato de que o universo é regido por princípios únicos, repetidos em todos os níveis. Ora,
É possível, então, que as posições dos primeiros espíritos não poderiam ter sido senão as expressas do dilema. Pode-se dizer, ou é branco ou preto, mas pode também ser verde, isto é, nem branco, nem preto. Assim também as causas podem ter sido bem diversas das acima expostas. Podemos bem entender o conhecimento dos primeiros espíritos como limitado, em face do ilimitado de Deus. De fato, os espíritos, nascidos de Deus como uma divisão orgânica em seu seio, não podiam possuir o conhecimento do todo, que só Deus possuía, porque só Ele era o todo, enquanto eles eram apenas momentos do todo. Eles eram, certamente, perfeitos, mas dentro do limite dado pelo fato de serem uma parte e não todo. Somente a totalidade que eles formavam, isto é, o conjunto orgânico do todo, de que eles eram parte no sistema, podia coincidir, também, no conhecimento, com o todo, Deus. É assim que cada um deles não podia ser onisciente, porque a parte pode ter um conhecimento perfeito, nos limites do próprio ser, sem poder alcançar o conhecimento do todo. E óbvio, pois, que para seres perfeitos, mas limitados em face de Deus, que, como é lógico, devia ser mais do que eles, pudesse existir uma zona que o seu conhecimento não podia atingir. Essa zona do ignoto foi o campo da queda. Essa zona desconhecida não somente faz parte da lógica e da estrutura do sistema, mas também desempenhou um papel específico em relação à liberdade do ser. A sua função foi de servir como meio de prova da amorosa obediência a Deus e de espontânea e livre adesão à ordem da lei, como era dever da criatura demonstrar para com o seu Criador. É lógico que a célula que faz parte de um grande organismo, nele dele vive como sucedia aos espíritos puros no seio de Deus. É lógico, repetimos, que ela deva aceitar e exercer as leis do organismo, mesmo quando, sendo limitada, não as pode conhecer e compreender. E, de fato, as células de nosso organismo humano, mesmo possuindo uma vida autônoma, obedecem à lei do conjunto orgânico, lei superior a delas, de simples células isoladas, e nelas se coordenam em obediência. Obediência necessária, porque sem ela teremos uma anarquia, que faria ruir todo o sistema. A coordenação na ordem é sempre indispensável em qualquer todo orgânico. Este confronto que aqui fazemos não é por acaso, porque realmente a estrutura de nosso corpo físico repete um tipo de modelo originário, qual foi o da primeira criação, cuja estrutura nos revela, do mesmo passo que nos explica por que todos os organismos, justamente por serem derivados do primeiro modelo, são construídos segundo o mesmo esquema e correspondem ao mesmo princípio. É ele o princípio universal das unidades coletivas, que já examinamos em A Grande Síntese. Este motivo originário, o tipo construtivo fundamental da criação, vai se repetindo, como um eco, em todos os níveis evolutivos nas menores criações, que são consequência da primeira, à guisa de desintegração atômica em cadeia. É assim que as unidades maiores são formadas de agrupamentos de unidades menores, e assim se explica o instinto de viver em sociedade, o espírito gregário, quer entre os homens, quer entre os animais, para vencer na luta pela vida. É assim que nas unidades maiores as menores possuem funções menores, em que elas se especializam. Foi assim, pois, que para os espíritos puros existia uma zona situada além do seu conhecimento, zona reservada a Deus, na qual eles não deviam, nem podiam entrar, sem formar um estado de anarquia, que teria atentado contra o próprio sistema. Era essa uma zona em que se devia somente acreditar, obedecendo. Ela possuía, desta forma, a função de propiciar como que um exame, um consentimento pedido e feito por amor, livremente, uma arguição com a qual o Criador interrogava a criatura, para que ela declarasse a sua aceitação, sem coação, permutando amor com amor. Eis a zona em que podia nascer e nasceu erro. Alguns espíritos responderam com obediência,
aceitando por amor e por fé, permanecendo fiéis a Deus, em sua ordem. Outros, todavia, sempre livres, desejaram ultrapassar o limite prefixado, entraram usurpando poderes, no domínio proibido, reservado somente a Deus. Eles quiseram usar a liberdade, poderio e sabedoria recebidos de Deus, para dilatar ainda o princípio do Eu Sou, que Deus havia colocado como base dos seres, a sua imagem e semelhança. Eles quiseram ainda crescer, ao invés de coordenar-se em obediência na ordem do sistema, pretenderam crescer além dos limites de seu ser e natureza, que Deus lhes assinalara. E que sucederia, se uma célula do corpo humano quisesse equiparar-se ao nosso eu e usurpar os poderes centrais, assumindo a direção de todo o funcionamento orgânico? Certamente, onde existisse desordem o sistema desmoronaria. Não restou como um instinto fundamental da vida o de crescer além dos limites, invadindo, usurpando e impondo-se. Assim ele se explica. E não sucede sempre a mesma coisa, isto é, que a lei é o instrumento que exprime o pensamento e a vontade de Deus, que mantém todos os seres dentro dos devidos limites. Todos desejariam crescer ao infinito, como se pretendessem escalar Deus, mas a lei serve-lhes de freio, repõe-nos em seu limite, disciplina-lhes o desenvolvimento, guia-lhes a ação através dos instintos e mantém-nos no posto que lhes fora designado na estrutura orgânica do sistema. E a realidade cotidiana da vida não repete aos nossos olhos as mesmas coisas. Nós também dizemos às crianças, ávidas de romper o freio do limite, para não fazer isto ou aquilo, a fim de evitar-lhes dano e frequentemente eles não obedecem e pagam depois com a dor, que é a salutar lição que, quando erramos, nos reconduz à ordem. Assim também automaticamente, devem recair nos espaços vitais que lhes cabem todos quantos tentam evadir-se, violando a lei. Quem espera vencer sem esforço, isto é, fora da lei, perde-se e paga. O prazer fora da ordem, no vício, acarreta sofrimento e obriga a pagamento. Ora, os espíritos sabiam seus limites e não deviam ultrapassá-los, sabiam ser parte de um sistema a ser respeitado, com cuja lei deviam harmonizar-se, sabiam que era dever não ir além dos limites assinalados, nem invadir a zona reservada a Deus. Tudo isso sabiam bem e não foi por ignorância que erraram. O seu ato foi uma revolta consciente, feita, portanto, com plena responsabilidade. Os espíritos podiam ver escrita no pensamento de Deus a norma que lhes pedia, seres sempre livres, mas responsáveis, a aceitassem espontaneamente. Eles não aceitaram. Ouviram a palavra de Deus e não quiseram acreditar. E nesse ponto deviam acreditar, pois não conheciam todo o sistema, já que o conhecimento total só cabia a Deus. Eles conheciam seu comando, a norma a seguir, mas uma coisa ignoravam, pelo menos por experiência própria, direta: a desobediência faria os rebeldes decaírem gerando a dor, que eles ainda desconheciam. Pode-se objetar, mas Deus deveria ter dado esse conhecimento. Há, todavia, uma imprescindível necessidade lógica, que impede tenha o absurdo lugar no sistema. Deus não podia tirar do seu seio tantos deuses iguais a si mesmo, pois como tais seriam senhores de todo o conhecimento. Ele não podia de si mesmo que era o todo, tirar senão momentos menores que o todo, dotados, pois de conhecimento menor e parcial, em face do seu, que só podia ser total. Tudo isto está implícito na lógica do sistema e constitui, assim, uma necessidade mesmo para Deus, visto que assim ele não cai no absurdo e na contradição, respeita a sua lógica e, por conseguinte, a si próprio. Não sendo, então, possível, sem violar a ordem do todo, conceder um conhecimento direto e total, abrangendo também a zona do desconhecido, Deus comunicar aos espíritos um conhecimento indireto, isto é, advertir a respeito do que poderia suceder. Porque os rebeldes não obedeceram. Porque não acreditaram na palavra de Deus?
Eis a culpa. Ademais, um conhecimento completo teria anulado a possibilidade de escolha prova, aprovação, aceitação por ato de obediência, enquanto a lógica do sistema exigia uma aceitação livre, espontânea por obediência e por amor, porque era justamente sobre esses alicerces que se erguia todo o sistema e essas eram as condições necessárias para que se mantivesse. O ser era livre e sabia, pois fora advertido. Ele deliberadamente não quis crer e obedecer. A escolha não estava vinculada a nenhuma força, porque Deus quis, acima de tudo, a liberdade do ser, para que ele não fosse um autômato ou escravo. Nem era possível que do seu seio saísse uma criatura que lhe fosse semelhante, se não fosse livre. Com a revolta, faltaram ao edifício as bases da obediência, do amor e da ordem e, onde eles faltaram, o edifício desmoronou. Então a zona de conhecimento que, sendo diretamente inacessível, fora indiretamente comunicada sob a forma de advertência, para ser aceito por fé, essa zona que os espíritos obedientes conquistaram por crer e obedecer, os espíritos rebeldes foram condenados a conquistar pela dor, através da dura fadiga da reascensão pela evolução. Assim, o erro é reabsorvido na dor, o mal é sanado, o edifício desmoronado é reconstruído. Porque difícil a compreensão desse ato de revoltar-se continuamente violamos a lei, embora sabendo que devemos pagar. Sabemos e, entretanto, nos iludimos, porque somos vencidos pelo instinto dominador e expansionista do eu. Como da primeira vez, o mesmo ato repercute e retorna em nossa experiência cotidiana. E, porventura, não comprovamos em nossas vidas que do erro nasce a necessidade de remediá-lo, nasce uma dor pela qual expiamos e, expiando, aprendamos a não mais cometê-lo. Não vivemos nós comprimidos nas malhas de uma lei, onde qualquer violação é erro e que pagamos com dolorosa experiência. Mas, apesar de tudo, continuamos a violar, sendo a dor um tributo nosso. A lei é perfeita e quem a cumpre não pode deixar de ser feliz. Se a dor é um fato real, inserido em nossa vida como elemento inseparável e fundamental, isto só pode ser explicado como um erro proporcional e fundamental violação inicial da ordem divina. A dor é um fato inegável e tremendo que atinge a todos, porque cedo ou tarde é inevitável. Sem aquela dor seria uma condenação imerecida, o belo presente dado por um Deus que cria por amor. Seria, porém, um presente de ódio, ainda que nos servisse para pagarmos uma futura felicidade. A evolução é o necessário sacrifício da subida, se não quisermos agravar a nossa situação, descendo. Somente nesse sacrifício de ascensão está a salvação. Sem a queda, porque esse sacrifício? Talvez para pagar a Deus o dom da vida. E onde a liberdade e o amor, quando se é constrangido pela força a pagar tão caro essa vida, que o espírito não pediu a Deus. Mas, que Deus seria esse que não saberia gerar senão na dor, e a criatura não reservando mais do que a dor? Como se vê, se recusamos a teoria da queda, entramos numa insolúvel trama de contradições e absurdos, de que nasce uma triste ideia da divindade. O homem pode bem justificar-se fazendo do erro da criatura um erro de Deus, mas não há quem não veja nisso um absurdo. Na vida temos que nos reportar ao erro para explicar a dor, porque ele é essencialmente um estado de desarmonia na ordem da lei de Deus. Ora, podemos nós admitir um erro em Deus? Não, é absurdo. Então, onde poderá ele ter existido, senão na criatura? É inútil procurar mais, pois não há escapatória. Que resta, então, do dilema já proposto? Ou os espíritos eram sábios e, por conseguinte, não podiam cair, ou eram ignorantes e, nessas condições, não podiam ser culpáveis. Que resta do outro dilema, pelo qual Deus não podia ser nem onipotente, nem perfeito? Deus que nos salve dos dilemas, que parecem uma tenaz de aço, mas que nada comprimem,
porque ao fim se descobre que um dos seus braços era fictício. Incumbe-nos mostrar a lógica dos fatos. Os espíritos sabiam que a zona do ignoto era destinada à obediência. Eles sabiam, não eram ignorantes, sendo, por conseguinte, responsáveis e culpados. Sabiam o quanto bastava para obedecer e não quiseram, porque não acreditaram. Tudo foi merecido, segundo a divina justiça. Só assim poderia permanecer intacta a liberdade. E o amor de Deus persistiu, porque, no seu aspecto imanente, ele desceu com a criatura, para ajudá-la a subir. Só assim se compreende e justifica o sacrifício da evolução. Somente assim a dor nos revela a sua lógica gênese. Unicamente desta maneira se confere um valor lógico a todos os termos da equação e eles se podem coordenar em um princípio unitário e num sistema orgânico. Caem assim apenas os rebeldes e explica-se a gênese do universo físico, a evolução das dimensões, o espaço curvo em expansão e o processo evolutivo. Desta forma se explica tudo, de outro modo, nada. E o grande desmoronamento é um desastre. Mas o sistema é tão perfeito, que pode restabelecer-se. Tudo se reduz a uma lição instrutiva, para que se aprenda a não mais errar. Compreende-se, então o significado da dor, amarga medicina, que cura o enfermo e elimina o mal, que restaura o ser, no ponto em que se feriu ao errar e o robustecer-se nos sítios em que se revelou fraco e ignaro. Não é este o processo corretivo de todo erro nosso em cada reencarnação? Nada de vingança, punição ou condenação, mas a escola para a reconstrução da felicidade. Quisemos acrescentar tudo isto, mesmo repisando alguns conceitos, a fim de que tudo seja exaustivamente controlado pela lógica e claramente demonstrado para todos. Tudo o que dissemos tem sua lógica. Logo que as coisas sejam assim, não padece dúvida o nosso problema que reside em fazer a psicologia moderna compreender que assim é, em termos que ela possa aceitar, dada a sua formação. Não há razão que nos leve a crer que o universo seja uma obra ilógica e que o pensamento de Deus, que tudo guia e sem o qual nada se explica, não deva ser um processo lógico. Isto é que a mais avançada ciência materialista, ela própria admite, e que ressalta também da presente obra. Que lógica? Poderemos indagar. A lógica de Deus não poderia ser um outro sistema de lógica. O fato é que em nosso universo comprovamos um só tipo de lógica, que é também humano e é este fato que nos torna o universo compreensível. Se ele correspondesse a um outro tipo de lógica, não lhe seriam aplicáveis os nossos sistemas matemáticos, aos quais, pelo contrário, ele corresponde perfeitamente. Não existe, pois, razão alguma para crer que a lógica do pensamento de Deus deva obedecer a leis diferentes daquelas a que obedece a lógica humana. Entre o pensamento do homem, como função primeira do espírito, que vimos não pode ter se originado senão de Deus, espírito, e o pensamento de Deus deve existir um denominador comum, por mais remoto e profundo que seja, dado pela mesma substância que os constituem. Há ideias axiomáticas, não demonstradas, com as quais instintivamente toda a humanidade concorda. São conceitos metafísicos que não constituem resultado da experimentação biológica. O fato é que no fundo do pensamento do homem, quanto mais reto, evoluído e inteligente for ele, tanto mais fala o pensamento de Deus com a sua lógica. Na verdade, o homem tem de Deus uma representação à sua imagem e semelhança, criando-o, dessa forma. Mas aqui se trata de uma das aproximações sucessivas, as quais só são possíveis quando sob elas existe justamente uma realidade que as torna possíveis. E esta realidade está em que o homem é realmente feito à imagem e semelhança de Deus, porque é seu filho, de origem divina e, ainda que filho degenerado, é sempre filho, semelhante ao Pai. Ora, tudo o que houve na revolta e queda é igualmente provado pelo fato de que, como é também lógico, tudo isso continua a ocorrer todo dia, em nossa própria vida, em uma série de maneiras de agir,
verificada por motivos de um dado tipo, que, de outra forma, ficariam sem ter explicação. Por que teria a conduta humana assumido esta direção? Porque corresponde ela a tal ordem de princípios conhecidos, poder-se-ia mesmo dizer, a todos, como o bem e o mal, a dor, o progresso, a ideia de Deus, etc. De onde surgiu este sistema, que também é lógico para a humanidade inteira? Como explicar a gênese e o profundo significado de tudo isto? O hábito nos faz esquecer estas questões e, por isso, os simples não as propõem, achando tudo natural apenas porque sempre viram tudo assim. Mas isto não basta para satisfazer a quem pensa. Foi somente este conjunto de remotíssimos precedentes que marcou a via e a direção a um movimento ou desenvolvimento particular de fenômenos, que, atualmente, por inércia, continuam a se desenvolver justamente segundo o tipo com que nasceram. Somente assim podemos explicar por que continuamos a errar e sofrer cegamente, quando a felicidade está pronta na adesão à lei. Continuamos, porque somos filhos do erro. Erro e dor são conechos em uma lógica de ferro. A dor é um fato real. Há, pois, uma necessidade absoluta de admitir o seu termo paralelo e complementar, o erro sem o qual a dor não se explica, e, num universo lógico, cairemos num flagrante e inconcebível absurdo, absurdo de tal ordem, que faz ruir a lógica de todo o sistema, provocando seu desmoronamento e chegando mesmo a macular de maldade e incoerência o semblante de Deus. É tão grande a contradição, que nenhum ser racional poderá introduzi-la nas próprias conclusões. Entretanto, se chega a ela, o que quer dizer que os termos em que foi colocado e desenvolvido o problema estão errados. A lógica tem suas exigências matemáticas, das quais o nosso pensamento não pode fugir, porque ele se move num universo regido pelas necessidades matemáticas de tal lógica. Compreende-se, todavia, que alguns se rebelem contra essa teoria da queda e do desmoronamento. Para impressioná-los menos, poder-se-iam criar termos novos, mas seria trabalhosa para o leitor uma terminologia nova. Contudo, o conceito não se alterará. Rebelam-se com razão, porque essa teoria foi até hoje apresentada apenas como enunciado de revelação, não analisada racional e logicamente, não explicada e demonstrada. Ela permaneceu, assim, como um ato de fé, como uma lenda envolta no mistério. O problema, para sua explicação, foi enfrentado com as expostas objeções e dúvidas, que deixam tudo sem solução, com a indagação feita pela metade na fase de interrogação, sem complementar-se jamais na fase de resposta. É natural que dessa forma a teoria da queda permaneça como um esboço incompleto, do qual se arredam entediadas as mentalidades racionais. É cabível, então, que a estas repugne aceitar uma teoria que se apresenta vaga, incontrolável e contraditória. Responde-se, é mistério. Mas o fato é que a mentalidade racional moderna abandona no vazio do incerto tudo que ainda permanece insolúvel, aceitando e tomando para exame apenas o que é positivamente compreensível, porque é racional. E aqui temos de falar esta linguagem se quisermos despertar a mente moderna. É o nebuloso, o desgaste pelo ilógico que faz nascer nela fastígio e rebelião, quando ouve falar em queda dos anjos. É reportando-se aos velhos conceitos tradicionais que muitos ficam chocados. Mas aqui se trata de outra coisa. Nós não repetimos ideias de nenhuma religião ou escola. Com o método da intuição encaramos os fatos transcendentais, mas sempre fatos. Sem tê-los procurado, concordamos com os enunciados sumários da revelação, o que é uma prova em favor e não contra. Já que não é possível dar ao leitor a sensação desta visão, procuramos descrevê-la com os únicos meios que temos à disposição, a lógica, os argumentos, como só se pode fazer para explicar a luz a um cego. Acreditamos tê-lo conseguido. Mas se assim não foi, repetimos ainda, fatos são fatos. Dizíamos que a lei reage.
Mas aquilo a que chamamos dor que crucia e atribuem a Deus a causa de tudo, culpando também dela. Revoltam-se porque acreditam ver em tudo isto uma punição, uma vingança divina. Mas aquela não foi vingança, nem punição. Deus é sempre amor. Deus jamais pune. A punição é infligida pelo ser a si mesmo. Dada a estrutura do sistema, ele, através da rebelião, lacerou as carnes com as próprias mãos. Quem compreendeu a estrutura do sistema, não pode falar de vingança. Esta é uma concepção antropomórfica, é como querer explicar o trovão como ira dos deuses. Se perdemos o equilíbrio e quebramos a cabeça, não é porque as leis do equilíbrio e a gravidade nos tenham querido punir e vingar-se. No campo moral é a mesma coisa. O universo é regido por uma ordem, por uma lei, e quem a viola não violenta ou altera a intangível ordem divina, mas gera apenas uma desordem em si próprio, não subverte a lei, mas inverte-se a si mesmo no seio da lei. É necessário compreender que a criatura é livre, mas dentro de limites, livre para alterar-se a si mesma, mas não a ordem universal. A criatura deverá, pois, sofrer as consequências dessa alteração, que só lhe diz respeito, e sofrerá pela sua desarmonia que ela desejou, até que, com sacrifício, se haja reintegrado na zona por ela violada, na ordem por ela alterada. Dizíamos que a lei reage. Mas aquilo a que chamamos reação é uma sua resistência à deformação, uma resistência elástica que se pode comparar à da borracha, que cede, mas resiste e que, quanto mais cede, tanto mais se retesa, para reconduzir tudo ao estado normal anterior. Assim, como a lei, a norma é inviolável, determinística à vontade absoluta de Deus. Mas essa lei é dotada de uma certa elasticidade, no quanto basta para conter um dado âmbito no arbítrio ou latitude de movimento, que representam a liberdade humana, isto é, a possibilidade de escolha e, por conseguinte, de erro, necessários para experimentar e, no caso de erro, para aprender. Compreende-se que a perfeição não pode deixar de ser determinística, no sentido de que só o melhor absoluto pode ocorrer. Tal é o sistema incorrupto dos espíritos que não erraram e não caíram. Pode, pois, deste ponto de vista, parecer mesmo que o arbítrio humano, além de ser um resíduo da liberdade originária, seja um produto da queda, visto que a escolha significa uma incerteza e uma procura do melhor absoluto, que se perdeu e ainda não foi reconquistado. Os termos do nosso estado de decaídos, escalonam-se nesta ordem de sucessão: incerteza, escolha, experiência, erro, dor, prova, escola, conhecimento. Estes são os termos do desmoronamento e reconstrução de consciência, termos que não podem existir no estado de perfeição, e que a própria evolução, isto é, nosso retorno a Deus, vai realmente reabsorvendo e eliminando, com a progressiva conquista de consciência. No estado de perfeição dos espíritos que aderiram à lei, só há uma liberdade possível, a da absoluta adesão à lei, que é a vontade divina, adesão livre e espontânea, querida e consciente. Por este motivo, os espíritos rebeldes deveriam ter obedecido e, como desobedeceram, caíram. Nessas alturas não podem subsistir os nossos conceitos antropomórficos de liberdade, arbítrio ou capricho. Mas esclareçamos ainda melhor. Quando Deus criou o ser por espírito, deixou apenas um ponto incompleto na sua obra, a fim de que ela fosse completada pela livre adesão do ser. Este deveria, com aceitação, harmonizar-se com o sistema e, nele fixando-se em seu posto, dar prova de que sabia fazer bom uso da liberdade e inteligência que Deus lhe dera, compreendendo qual era o seu lugar na ordem da criação. Elevar o ser ao grau de colaborador da obra de Deus foi ato de amor, ato paralelo ao dom da liberdade, pois que a criatura não podia ser um autômato, ainda que perfeito. A prova era um exame lógico e necessário. Pode-se objetar: Deus, que sabia por antecipação que na prova muitos faliriam,
devia impedi-la. Mas ela não se poderia evitar, a não ser violentando a liberdade do ser, tornando-o um autômato, incapaz de compreender e dirigir-se conscientemente. Significaria alterar todo o sistema, abalando-o pela base. O